Completam em 2014 36 anos de vida. É sem dúvida uma das bandas mais carismáticas do rock português e que conseguiu manter até aos dias de hoje uma carreira de respeito na música em Portugal. Apresentam-se também com Duas Noites em Dezembro, um álbum que reúne os clássicos ao vivo desta banda, e é com um enorme gosto e prazer que volto a conversar com António Manuel Ribeiro, desta vez ao vivo. Envolvidos uns quantos anos, não é? Muita coisa aconteceu. António, muito bem-vindo à Rádio Montalegre. Eu é que agradeço esta oportunidade que nos dão de falar e divulgar este nosso novo disco. Vamos realizar esta nossa conversa, uma conversa mais próxima, mais intimista, em 2014 e olhando para o passado. Em 1978, qual era a realidade da música em Portugal? Foi fácil encontrar uma identidade na música? O rock seria uma boa forma de entrar? Não? Como é que era? Isto há 36 anos atrás. Eu acho que se nós recuarmos estes 36, 37 anos, quando nós começamos um pouco antes. O que nós vemos na altura é que há uma música de intervenção pós 25 de Abril que está a ficar sem ideias, porque a liberdade tirou carga à metáfora, e essa música fantástica viveu muito da metáfora no tempo da censura. Há uma música ligeira ainda importante, nomeadamente no Festival da Canção, que na altura tinha uma grande importância e movimentava autores, compositores, editoras, cantores, artistas. E depois temos um fado, que na altura era considerado música reacionária e conservadora, porque estava ligado um bocado ao passado. E é no meio desta caldeirada, digamos, de intenções que vai surgir a nossa vontade de fazer música. Mas, é bom dizer-se, e no caso concreto da minha cidade, da cidade onde nós nascemos, onde eu nasci, onde nós nascemos, o GF, nós fomos muito mal vistos no princípio. E porquê? Porque éramos uns tipos que fazíamos barulho. Não fazíamos música, fazíamos barulho. Eu digo isto por razões naturais. Nós fomos corridos muitas vezes de sala de ensaios. Não havia salas de ensaios como há hoje, até para falar para a juventude, não é? Felizmente hoje há salas de ensaios, há estúdios em todas as terras deste país, sistemas de gravação. E na altura não, era tudo muito, muito difícil. E andávamos sempre com a trouxa às costas. Houve uma certa ousadia da vossa parte em escolher o rock como uma forma de afirmação musical na altura. Isso era a vontade das coisas que vinham de fora. Ou seria também a irreverência da idade e do período que se E o prazer vivia. Que a música rock transmitia. E essa irreverência vai ser muito, muito importante. E nomeadamente porque quando eu opto, penso que é uma opção natural, mas opto por escrever em português, eu vou juntar a poesia, o melhor que todos eles me tinham ensinado. Eu estou-me a lembrar, eu conheci poetas como o Ari dos Santos, e convivi com o Ari dos Santos, a Sofia, o David Mourão Ferreira, por exemplo, esses que já não estão cá entre nós, José Afonso, com quem toquei, e tudo isso foi, o Sérgio Godinho, o José Mário Branco, tudo isso foi muito importante para a nossa formação. Mas, por outro lado, havia a necessidade de uma nova linguagem musical. Eu penso que o rock português, naquela altura, este rock português que vai gerar uma revolução na música portuguesa, porque já havia rock antes de nós, mas não com esta capacidade e com este exponencial que vai a atingir. Eu acho que isso tudo, esta mistura, gera-se naquele tempo. É o momento certo em que as coisas acontecem, às vezes não há uma grande explicação, talvez filosófica exista, mas não mais do que isso. Nós queríamos fazer alguma coisa que tivesse a ver connosco. Neste caso concreto, uma juventude pós 25 de Abril a respirar a liberdade. E depois, o primeiro álbum surge com muita ansiedade, nervosismo, insegurança. Completamente. Aliás, o primeiro disco que sai é um EP com 3 canções e que tem o Jorge Morreu, que mais tarde se torna uma canção ícone dos UGF. Aliás, o saudoso António Sérgio dizia que era o underground português, e ele esteve ligado ao princípio do grupo, que foi uma pessoa com quem nós contactámos, e que ele andava sempre à procura de ver o que é que se passava nas coisas novas que se faziam em Portugal e em Lisboa, nomeadamente. Nós lançámos uma pequena editora de Lisboa e, portanto,
o reflexo foi quase nulo. Um ano depois estávamos na Valentim de Carvalho e saíam os Cavalos de Corrida, um single. E depois do sucesso desses Cavalos de Corrida, que foi é uma canção geracional, digamos que é uma espécie de hino que renova a música portuguesa, o Jorge Romero começa a vender. Mas é normal. E começam a ter seguidores, gente da vossa idade que começa a seguir, portanto, toda esta nova mudança no panorama musical que, de certa forma, vai de encontro ao espírito vivido pelos jovens dessa altura, saídos de uma recém-liberdade, um rock que extravasa um espírito, eu não diria irreverente, mas de oportunidade de respirar, de poder fazer, de poder cantar, de poder compor músicas à vossa medida com letras enquadradas de igual forma. Portanto, começa a haver um filão de juventude que acredito que até hoje se mantém fiel ao percurso da vossa banda. Essa juventude hoje é menos jovem, como eu, e gosta disto como eu gosto. Isso é prova provada neste novo disco. Ouve-se, sente-se e percebe-se. Há aí 3 gerações na audiência e percebe-se o apego, a paixão que houve naqueles tempos em que nós aparecemos com aquela linguagem que se estava à espera. Nós só percebemos que estamos a fazer história muitos anos depois. Na altura nós queremos é viver o dia-a-dia, é arranjar dinheiro para comprar cordas para a guitarra, é arranjar um novo sítio para ensaiar, um novo espetáculo para fazer. Viver o imediato, não é? Mas descobrimos que há uma linguagem que está a ser, digamos que, espalhada e vivida por essa juventude que anda atrás de nós. Isso é uma coisa fantástica porque, apesar das enormes dificuldades e até da estranheza com que éramos recebidos, para não dizer outra coisa, ficamos pela estranheza em certos momentos, havia depois esse viver, essa alegria, essa cumplicidade que vencia tudo. Por mais dificuldades e obstáculos que houvessem, nós passávamos sobre eles, porque havia uma enorme convicção e havia o desfrutar de um prazer que era nosso, mas passava para além de nós. Qual é o sentimento que tem hoje, em 2014, saber que acompanhou várias gerações e que marcou épocas e que acompanhou, é o que eu digo, várias gerações? Como é que é o sentimento? Há uma gratificação que eu hoje sinto, que me é dada pela música e pelas pessoas, que eu fui aprendendo todos os dias, que houve momentos de dúvidas e houve momentos em que eu pensei que isto ia acabar. Houve momentos, inclusive, que eu estive à beira de acabar com os Zoreia. E porquê? Problemas internos, basicamente. Os problemas externos foram sempre vencidos, porque o Zoreia nunca foram, digamos, um projeto externo, não foi a vontade de alguém, de um grupo que disse façam isto porque vai dar dinheiro. Como agora acontece. Agora acontece muito e às vezes são aqueles flops que nós sabemos e naturalmente só podiam ser flops, porque nós vinhamos da razão de existir. Nós tínhamos uma razão de ser que era a nossa vida, que era a nossa entrega. E, portanto, houve momentos em que eu, na verdade, pensei que isto podia ter acabado e que eu estive à beira de acabar com o projeto. Mas logo a seguir havia outro momento. E é bom nós esperarmos sempre. Aliás, com o tempo nós vamos aprender, com a vida, com o envelhecimento, vamos aprendendo que, às vezes, a primeira resposta não é a melhor resposta. É bom deixar assentar a poeira e, no dia a seguir, tomar uma decisão. É o caso que, depois de ultrapassadas, naturalmente, e como na vida acontece as dificuldades, o grupo ficou mais forte, mais unido. Mas essas divergências teriam a ver com a identidade na música, porque são vários os grupos que temos. O grupo, a dada altura, membros que compõem o grupo enveredam por uma carreira a solo. Seriam essas as divergências ou questionava-se a identidade do próprio grupo? Não, Maria. Aliás, vai ser agora um livro, daqui a um mês, sensivelmente. Não sei se será posto à venda antes de Natal, eu penso que não, mas os lançamentos só será depois em janeiro. É o meu 5º livro, é o meu primeiro livro de prosa, em que eu conto algumas histórias do Zoreia. Chama-se Por Detrás do Pano. Não é uma biografia, mas tem lá muitos dados biográficos. Aquilo começou por ser 35 histórias que eu escrevi para a Antena 1 ano passado, para promover os espetáculos que deram este disco. Depois propuseram-me que fizesse um livro, e eu disse, bem, o livro não vão ser só estas 35 histórias, que davam cerca de 80 páginas. Escrevi muito mais e falei disso tudo. Eu, logo em 1982, em pleno sucesso do Zoreia, sou convidado a entrar numa carreira a solo por um editor, na altura, o Daniel de Sousa, que estava à frente da Rádio Triunfo Moviplay. Para onde nós fomos.
E eu afastei logo a ideia. E porquê? Não estava interessado, o meu projeto era um UHF. Eu não estava interessado numa carreira a solo. Aliás, eu nem sequer estava, nem nunca tinha na altura pensado ou composto canções, escrito canções que tivessem fora do UHF, nem sequer pensava nisso. Mais tarde isso aconteceu, mas também foi uma forma natural. Nunca foi contra o grupo. Eu costumo dizer que só lanço discos a solo quando os UHF me permitem algum espaço, algum tempo para o fazer. Não, as divergências internas do UHF, quando a primeira formação se desfez e durou cerca de 4 anos até que isso acontecesse, até que o último músico fundador comigo se tivesse ido embora. Depois disso eu tive alguns elementos nos UHF, e a história também está contada neste livro, em que, pronto, infelizmente na altura, final dos anos 80, houve uma grande entrada de droga dura aqui no nosso país, não é? E sobretudo nas periferias das grandes cidades, não é? Lisboa, Almada, Porto, Barreiro, havia graves problemas, Setúbal, e que felizmente hoje penso que estão bastante atenuados. E também, infelizmente, houve músicos que se perderam exatamente porque não souberam viver a sua vida. E, portanto, às vezes eu estava a tentar arrumar a casa, já não tinha paciência. Basicamente eram questões pessoais, não eram questões de música. O UHF é António Manuel Ribeiro? Não. São 5 músicos. Agora somos 5, nós somos um núcleo de 4. O Nuno também foi adquirido, já era músico, convidado há uns tempos, e passou para a formação. Não, nós somos 5 músicos. Da formação inicial mantém-se? Só cá estou eu, mas os outros músicos têm uma... Aliás, este disco é prova provada de que os UHF são de uma competência e de uma capacidade técnica mas mesmo muito grande. Tendo uma carreira na música já com tantos anos, vai para 4 décadas, como é que avalia o consumo da música no território português? Isto tendo em conta que, por exemplo, em 1983 editam Ares e Bares de Fronteira e a primeira edição esgotou rapidamente. Em 83 foi Isso assim. Isso acontecia-nos muitas vezes. E durante estas décadas, qual foi o percurso? Como é que acha que as pessoas consomem a música? Hoje em dia o disco está um pouco banalizado pelas vendas digitais, não é? E aliás, nós hoje em dia vendemos discos fisicamente e vendemos canções e também discos em plataformas digitais, não é? Aliás, este disco entrou à venda exatamente no mesmo dia nos dois formatos. A venda digital hoje em dia tirou aquilo que é o requinte do disco. Eu pessoalmente sou um colecionador de discos. Eu tenho pena às vezes que não haja tantos discos quanto eu gostaria de comprar, porque eu gosto mesmo de comprar discos e livros. E eu gosto de mexer nos discos, gosto de abrir as capas, de ver as fotos, de saber quem está a tocar e quem toca o quê, quem produziu, em que estúdios foram gravados. E isso é a minha cultura, eu sou assim. E cresci assim, ir a uma discoteca e mexer em discos, na altura do vinil e agora do digital, do CD, digital, claro. Isso para mim deu-me sempre uma satisfação de criança. É o meu lado infantil que ficou como colecionador. E hoje em dia não é assim, quer dizer, há muita gente que hoje em dia vai a uma plataforma e compra 3 canções deste disco. Não compra o disco todo. É assim, quer dizer, há uma diferença e nós temos que nos adaptar. Isso é digamos que é uma evolução tecnológica que já não há volta a dar. Não sei o que é que vai acontecer amanhã, mas para já é assim. Se existe tanto trabalho a produzir um disco com 14 faixas, por exemplo, 12, 10, 14 é a média de um CD, já pensaram adaptar-se ao mercado, ao invés de produzir tantas músicas, serem 3 de cada vez, e existe a possibilidade de serem conhecidas pelo público, porque por certo é um pouco ingrato haver tanta dedicação e amor à arte, à construção da música, e determinadas produções ficarem encostadas no escuro, sem verem a luz do dia. Nós ainda vendemos discos, ainda somos daqueles que vendemos discos e aliás eu posso contar a nossa experiência este ano. Eu já pensei nisso, aliás criei uma teoria musical de que se calhar o interessante era lançar 12 canções por ano, uma por mês, mais ou menos assim, não é? Mas penso que isso é que ia afastar rapidamente as pessoas do produto e as pessoas por exemplo, fazer showcase nas FNACs e apresentar um disco não é a mesma coisa do que termos canções em plataformas digitais e depois irmos divulgar o quê, aonde, não é? Nós este ano lançámos 2 canções, 2 versões do José Afonso. Era de Noite e Levaram, para comemorar os 40 anos de 25 de Abril,
E mais tarde fizemos Os Vampiros, porque me apeteceu, gostei muito daquilo, saiu o arranjo e pronto. Gravámos, editámos e pusemos nas plataformas digitais. As vendas são ridículas. Porquê? Porque falta o disco. Exatamente porque falta o disco. Porque as pessoas querem ainda comprar o nosso disco. Porque também quem compra é aquela geração que foi habituada a comprar os CDs, tal como o António Manuel Ribeiro, que tem um fascínio especial, claro, naturalmente porque é músico, tem outro conhecimento mais aprofundado, mas existe ainda aquela geração que vem de trás e o CD, o álbum, é algo que é levado ligeiramente mais a sério. Ao invés das novas gerações, que são fãs e consomem os singles de promoção. É um produto cultural. Basicamente é isto. O todo que eu estava a falar neste momento envolve técnicos, músicos naturalmente, compositores, músicos, técnicos de gravação, técnicos de mistura, fotografia, arte gráfica, e depois saber os sítios, ler as letras das canções quando são discos originais, sei lá, há uma série de fatores. Para mim tudo isso é um produto cultural. Isso é como nós, sei lá, quase que caricatamente, aqueles livros que de vez em quando são oferecidos, os livros de resumo, não é? Eu não consigo ler, nunca li, nem vou ler um livro de resumo. Eu leio o romance, tem 600 páginas, terá 600 páginas, eu vou lê-lo na mesma por ter 600 páginas. Mas agora, esta é a minha cultura. Hoje em dia, as novas fórmulas de levar as pessoas para o Spotify, por exemplo, não é? Há pessoas que se contentam com o Spotify, ouvindo e ficam por ali, mas há uma coisa que temos que perceber. Quando nós estamos a ouvir música no Spotify e noutras plataformas, é música compactada, o que quer dizer que não tem expansão acústica, ou seja, os MP3 não têm qualidade sonora. A qualidade, por isso é que um Wave pode pesar 40, 50 megas e um MP3 pesa 2, 3 megas e ficamos por ali. Ora, essa diferença chama-se qualidade sonora. É por isso que nós temos altas fidelidades em casa, temos auscultadores e ouvimos tudo. Neste disco até se ouvem palavras do público. Referiu que existe um livro que, embora não sendo biográfico dos UHF, tem muito de vocês, deste percurso, das dificuldades, das alegrias, das tristezas vividas durante estes 36 anos. Qual foi o objetivo quando decidiram escrever, passar para escrito essas vossas memórias? Fui eu. Isso é um livro meu, não é dos UHF. Foi o ano passado, sobretudo. António Manuel Ribeiro, enquanto escritor. Escritor? Outro lado, Experiência UHF, não. Enquanto as suas vivências enquanto músico? Sim, vivências dos UHF, mas não só, Maria. Também tem a ver um bocado com a vida dos UHF na música portuguesa e os UHF na indústria musical. Eu vou contar histórias que as pessoas às vezes, sei lá, se nós contarmos às vezes uma história, por exemplo, aqui ao microfone, e se não estiver contextualizada, as pessoas não entendem. Por exemplo, falar assim das negociatas que há em bastidores nas editoras, isto passa ao lado, mas se nós escrevermos e pusermos lá todo o contexto, é diferente, as pessoas vão perceber, não é? E houve coisas, muitas vezes, que às vezes dizem, tu devias explicar isso lá para fora, e não sei. E eu digo, mas é que ninguém percebe. Quer dizer, há situações, às vezes, caricatas no meio da indústria, que só nós que somos da indústria é que percebemos, não é? E que não fazem parte das histórias do grande público, porque hoje o consumo de notícias é extremamente rápido e muito sintético também. É muito MP3. É um consumo de notícias MP3 também, muito compactado. E, portanto, num livro há mais espaço. Quando fala de negociatas, é com sentido pejorativo? Também. E não tem receio? Muita maldade. Não tem receio? Ou já prescreveu? Já tem 36 anos de vida? Já passaram também mais de 20, por certo? Pensei nisso. Não, eu não ofendo ninguém. Eu revelo factos. E há uma coisa que é assim, eu também revelo como é que o rock português começou e com quem começou. E com quem foi? Quer partilhar connosco? Há 4 grupos que estão na fundação do rock português. Primeiro aqui o Del Rock, depois os UHF, com faíscas e minis armadilhas. E não há mais ninguém nessa altura. E até hoje temos só o UHF. É verdade. E naquela altura não havia mais ninguém. Não havia rigorosamente mais ninguém. E, portanto, quando se tenta meter na fotografia algumas pessoas, eu dá-me vontade de rir, porque isso não é verdade. E eu posso provar isso porque eu estava lá. E depois provo com outra coisa, que é documentalmente. Um livro destes tem que ter bases, porque senão nós estamos a falar, isto não é só conversa. Não é só opinião, isto é facto. E os factos têm que ser comprovados, não é? E eu escrevo, não escrevo muito, este ano tenho escrito muito pouco, mas eu tenho espaços de imprensa para escrever artigos quando não é bom dizer quando me apetece, é quando tenho tempo. Normalmente é todos os meses, devia ser todos os meses, eu não tenho tempo.
E quando, por exemplo, abordo questões políticas, eu não falo de nada que não tenha documentação, porque senão estou pura e simplesmente a lançar um boato. E às vezes o que me custa na música portuguesa é que se vive de boatos e ficamos por aí, ficamos todos contentes. Há pessoas que não estavam na fotografia. Isto faz lembrar o inverso do stalinismo, quando um dirigente na antiga União Soviética entrava em desgraça, eles apagavam na fotografia. Era. E, portanto, nós tínhamos fotografias antes e depois, e faltava lá os sujeitos, que tinham estado em desgraça. Faz lembrar um bocado uma situação polémica da atualidade, que se um determinado partido político, existem várias vozes que se levantam em tirar a fotografia do senhor que está preso da figura do partido, não é? É um bocado sim. semelhante, querer apagar. E isto era o inverso, não? Isso eu não faço, não é? Quer dizer, eu falo de coisas concretas e é assim. Não gosto também que depois, as criações não podem ter muitos pais e muitas mães, isso é muito promíscuo, não é? Temos que ir à questão verdadeira das coisas. Não é? Que são os pais. O António Manuel é o pai do rock português. Não. Repara uma coisa, em 1980 a canção Chico Fininho projeta o Rui Veloso, como os Cavalos de Corrida projetam os UHF, e nesse ano não há mais ninguém a gravar discos e a vender discos. É os UHF e o Rui Veloso. Só no final do ano, quando as vendas dos UHF, nomeadamente, superam as do Rui Veloso e são astronómicas, é que a Valentina Carvalho percebe que não está ali alguma coisa que seja um acaso. É que percebe que há ali qualquer coisa que está a mudar. E sabe porquê? Ainda há pouco falávamos nisso, e é assim. A primeira edição dos Cavalos de Corrida, um single, foram 5.000 unidades. E esgotou-se em 24 horas. A nossa sorte é que na altura, eu digo sorte porque, por exemplo, os nossos CDs são feitos na Alemanha. Não podem vir de um dia para o outro. Na altura, a Valentina Carvalho tinha uma fábrica ao pé dos estúdios em Paço de Arcos, onde agora são estúdios de televisão, do grupo Valentina Carvalho. E, portanto, aquilo, felizmente, toda a noite trabalhava a fazer rodelas. No dia a seguir havia mais de 5.000 discos. Não chegaram para as encomendas. Eu acho que ainda fizeram mais uma ou duas edições de 5.000, porque eles não acreditavam. Que nunca tinha acontecido. E olhando para trás, a esta distância, o que é que acha que surtiu esse efeito? O que é que levou as pessoas a comprarem o disco? O que é que vendeu? A novidade, acima de tudo. Repare, nós temos a falar numa altura em que, por exemplo, quem estava a vender isto na altura, em 1980, era o Marco Paulo. Eu penso que é a altura do Eu Tenho Dois Amores. Exatamente. E penso que o Paião, o meu querido amigo Paião, que desapareceu prematuramente, tinha ido ao Festival da Canção com o playback. Eu acho que é mais ou menos isto, não estou enganado. E isto voltando atrás, estamos a falar de há 34 anos. E o Frei Armando também tinha lançado um disco, se não estou a erro, e não sei se a Amália tinha lançado. E portanto era normal, o Marco Paulo vendia muito, o Paião, na altura, o Festival da Canção fazia vender, e o Paião vendeu muito, mas aquilo era o outro campo, era o campo da música pop-rock. E o pop-rock, na altura, que estava um bocadinho magrinho, o José Cid às vezes gosta de falar de coisas que não são bem assim como ele diz, mas eu compreendo. Que foi muito importante para mim num grupo chamado 1111, que já na altura... Quarteto 1111. Exatamente, muito importante, foi para mim um inspirador. Mas na altura já não existia, o José estava numa carreira a solo assim, meio nevoada. E não vendia. Quem vendia era o Marco Paulo, quem vendia era o Carlos Paião. De repente aparece o Rui Veloso e aparece os UHF e disparam as vendas ao nível dos outros. Aliás, no ano seguinte nós passamos todos. No ano seguinte, e por isso ganhámos o prémio da Casa da Imprensa, porque fomos o artista de todas as áreas que mais discos vendeu naquele ano. O que é que mudou durante estes anos na forma de fazer canções nos UHF? Falamos primeiramente dos UHF, quer a nível da componente da letra. A sonoridade acho que se mantém um bocado fiel à sua essência também. Isso é que define um grupo, não é? Mas o que é que foi... Sua alma. O que é que foi mudando ao longo dos tempos, desde Cavalos de Corrida até agora? A consciência das coisas, o perfeccionismo, a minha continuidade em estudar literatura e as minhas bases clássicas de literatura foram muito importantes. Eu tornei-me muito melhor escritor de canções, nomeadamente a questão poética, porque na altura eu queria escrever certos temas e depois às vezes enquadrar a rima, a métrica, não era fácil. Aliás, agarramos no Jorge Morreu e a métrica é muito imperfeita.
E depois fui desenvolvendo a minha forma de escrever e a técnica de escrita, e isso não se para, isso melhora-se todos os dias, é um exercício constante. Eu escrevo muitas canções horríveis. Eu tenho em casa um dossiê que lhe chamo Baú de Canções. Já lá estão 40 canções à vontade. E porquê é que diz que são horríveis? Porque eu não gosto delas. Eu sou o meu primeiro censor. Era o que me faltava, não é? Que eu tivesse a vaidade, tudo aquilo que faço é bom. Não, aquilo que sai nos UHF ou que eu gravo a solo é mesmo o melhor do melhor. Agora, eu faço coisas que não têm nenhuma piada, quer dizer, ficam lá porque estão feitas, talvez um dia até possam aparecer e dar-me uma ideia e modificar e aparecer qualquer coisa. Já aconteceu uma ou duas vezes. Olhar para uma dessas canções, eu vou lá muito pouco, mas às vezes acho piada, assim, deixa-me abrir aqui o baú, agarro na guitarra, ver se isto... Como é que é este encadeamento de notas e de palavras, não é? Mas é isto, o exercício da escrita é uma coisa que não se pode parar, o aperfeiçoamento. Isso implica muita solidão. A arte de criação da letra, da música. É um homem solitário? Não sou homem só, sou homem solitário, ou seja, a diferença é, o homem só muitas vezes é aquele que se deixou abater e ficou só, o solitário é aquele que procura às vezes a solidão, não é? Eu podia estar aqui neste momento, nesta rádio, com mais... Eu acho difícil porque ninguém lhe apetecia vir para estes 3 dias de rádio que eu fiz e que foram extremamente enriquecedores para mim. Como é que eu ia dizer? Aprende-se sempre e, sobretudo, esta proximidade dá-nos uma outra perspectiva. E depois visitar o país sem andar a correr para o concerto, mas como uma outra. Eu hoje podia ter vindo para autoestradas e subi ali a Nacional 103. A Nacional, exatamente, porque é de uma beleza muito grande. Eu tinha feito isso uma vez no verão, já há muito tempo, e nunca mais tinha feito. Estava com algum receio do gelo, felizmente não havia gelo, e portanto é muito bonito. E tudo isso enriquece e entra, e é isso que no fundo faz a capacidade, não digo de resistência, mas de vivência para a escrita, porque, como disse bem, o ato de escrita é um ato solitário. Qual é o que pesa mais? A escrita, a música ou naturalmente, e percebe-se perfeitamente que as duas têm o seu lugar importante, mas durante esta conversa dá-me a noção, a impressão que a escrita para o António Manuel é algo que o faz encontrar consigo próprio. Eu preciso neste momento escrever, além de... As canções são um ato mais... Como é que eu ia dizer? As canções vêm quando querem. É melhor dizer assim. Eu nunca me esforço para escrever. Às vezes posso ter uma ideia. Escrever sobre uma porta cinzenta, aquela porta que está aqui ao fundo. Faz-te conta, não é? E então tudo bem. Eu posso entrar no exercício de escrever. A maior parte das vezes não sai nada bem. Porque eu gosto que a inspiração venha ter comigo. O ato de escrever pensamentos, de escrever livros. E eu tenho neste momento está um livro para ser lançado, como eu já disse, é o meu 5º livro, mas estão mais 3 em cima da mesa de trabalho. E bastante avançados. Isso eu preciso de fazer. Em 24 horas, são as horas que tem em um dia. Quanto tempo dedica a essas suas paixões? Quando se corre por gosto e também nos cansamos, eu gostava às vezes que os dias eu não precisasse dormir. Às vezes estou com umas ideias e gostava de resistir. Mas eu trabalho normalmente 12, 14 horas por dia. Isso é normal. E nesta fatia do bolo, onde é que fica a família, os amigos? Às vezes. Tenho, sempre que posso, tenho um jantar todos os domingos na minha casa, onde se reúne a família. Ainda à maneira antiga, não é? O domingo da família. Exatamente por esse espírito, para que os netos estejam ao pé da avó, que está muito velhota, e que os filhos e a gente se ouça uns aos outros, não é? Nas suas vidas, e portanto mantenho essa minha tradição que guardo. É tradicionalista ou é só ao domingo? Eu sou quando as tradições são boas. Às vezes as tradições não têm muita piada e só nos fazem sofrer. Uhum. Há um quê de conservadorismo na questão família para si? Apesar de ser um homem divorciado, respeito
E valorizo muito a família, isso é um facto concreto da minha vida. Como é que eu ia dizer? É bom que nós do núcleo familiar ganhemos alegria e nos libertemos para o dia a dia com essa alegria. Uma autodescrição. Quem é António Manuel Ribeiro? Não sei. Não sei. Olha, tento ser um tipo decente. Tento, não consigo. É fácil? É. Sabe o que é fácil sermos decentes? Dizemos muitas vezes que não. E eu aprendi a dizer que não. E é muito bom dizer que não. Isso eu não faço. Qual é... É uma pergunta um bocado comum e previsível e etc. Mas naturalmente que as pessoas gostam um bocado de saber e de ouvir. Das músicas todas que saíram para a rua, que acabam por ser filhos, não é? Que nascem e que nos acompanham ao longo da vida, qual é o mais próximo? Qual é a produção que mais gosto tem, que mais carinho tem, que lhe diz mais por alguma coisa, por algum motivo? Não consigo. É como aos filhos, são todos especiais, todos importantes, diferentes, mas... Sim, há canções mais, outras canções menos. Aliás, há canções menos conseguidas em estúdio. Isso também acontece, em que nós ficamos aquém da ideia, não é? E não conseguimos dar-lhe a volta. Isto é um bocado como o pintor muitas vezes, não é? Estou-me a lembrar do Van Gogh, às vezes que ele repintava as telas, porque, aliás, de vez em quando agora com o raio-x descobrem-se telas por baixo das telas, porque ele não gostava. E, no entanto, nós achamos aquilo genial. E acontece o mesmo com as canções. Nós chegamos a estúdio, gravamos uma coisa, damos-lhe a volta, queremos misturar, queremos meter mais instrumentos e aquilo nunca fica como nós queremos. Mas é assim, temos que viver com a nossa própria imperfeição. Em todo o caso, uma coisa que me acontece às vezes é, eu não ouço muito o HF. E por que não? Por razão natural. Olha, eu escrevo as canções, ensaio as canções, gravo as canções, produzo as canções. Quando chego ao fim disto estou farto. Estou farto, não, quer dizer, ouço naturalmente, mas depois... O que é que ouve em casa? Ou no carro? Não, eu ouço tudo, ouço tudo. Neste momento estou a descobrir discos que mandei vir do estrangeiro e que não tive tempo de ouvir e trouxe-os para a viagem porque tenho mais sossego e estou a ouvi-los. Mas eu ouço muito jazz. O jazz é a minha música. Por exemplo, para escrever estou sempre a ouvir jazz. Palavras não posso estar a ouvir palavras. Mas o que eu gosto em relação aos UHF, por exemplo, é descobrir de vez em quando uma canção. Sabe o que é? Agarrar num disco qualquer e assim, deixa-me ouvir esta canção. E assim, isto tem muita piada. Ou então assim, isto não tem piada nenhuma. Isto acontece-me. Portanto, eu sou um bocado rigoroso nas análises. Eu não gosto de me iludir, sabe o que é? Há coisas que são boas e outras que são menos boas. Eu pedia-lhe que comentasse algumas das músicas que marcaram e marcam todo o percurso de UHF. Lembro-me de uma porque foi o spot de promoção que eu fiz para promover precisamente esta entrevista. Menina, estás à janela. Sabe que essa canção, o arranjo dessa canção, é a primeira vez que o UHF aborda uma versão de uma canção que não pertencia à escrita de um elemento do grupo. E eu fui contra isso. Eu fui um resistente. A sorte, e tem que se dizer assim, é que na altura, eu conto isso também no livro, eu na altura estava a promover o meu primeiro disco a solo, em 92, o Pálidos Olhos Azuis, e tinha entrevistas na imprensa, televisão, por aí fora, e ia sozinho, que era um disco a solo, e a banda estava a ensaiar já as canções que iam dar o disco onde se incluiu essa versão da Menina Estás à Janela, que é o Santa Loucura. E eu, quando chegava de Lisboa, das entrevistas, eles estavam sempre a ensaiar aquilo. Anda cá a ver como é que isto é. Então, Fernando Lara, meu viola baixo, que aliás foi na altura o impulsionador da versão, e eu sempre a resistir, sabe o que é? Até que há um dia que eu venho de mais uma entrevista, portanto eu entrava só às 5 da tarde, entrava no fim dos ensaios, porque eles começavam mais cedo, estavam lá a trabalhar, a escrever coisas, e há um dia em que eu chego e a canção está já com o corpo, só lhe faltava a letra. E eu agarrei num papel e juntámos ali 3 ou 4 pessoas a tentar, a minha secretária na altura
Porque nós cantamos a letra, mas quando estamos a escrever depois faltam-nos palavras. Então como é que é? E eu nunca pus a segunda estrofe. Se reparar, aquilo tem uma outra estrofe que eu nunca usei. Na versão do Vitorino ela existe, e nós nunca usámos, porque foi uma repetição daquilo que era o lado mais emblemático. E é quando nós partimos para o arranjo. Mas inicialmente é uma coisa que eu me opus bastante. Outra, por exemplo, Sarajevo. Sarajevo é uma canção que me tocou especialmente. E sabe porquê? Porque quando a guerra na antiga Jugoslávia estalou com toda a gente, contra toda a gente, e nós vimos aquela mortandade, as razias étnicas, outra vez valas comuns, vizinho contra vizinho, fez-me lembrar logo a Segunda Guerra Mundial. E eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial, e aquilo chocou-me imenso. E, portanto, eu tive de tomar uma posição. Na altura havia uma ponte humanitária para trazer crianças órfãs para Portugal e para outros países, e é por causa disso que na altura eu entro e faço, aliás, também conto isso no livro. Eu faço a canção porque é uma tomada de posição. Era algo muito chocante, sabe o que é? A Segunda Guerra Mundial foi, na altura, tinha sido há menos tempo, tinha sido há 40 anos, 50 anos tinha acabado, e aquilo chocou-me imenso. Há uma música também feita a pensar ou dedicada a uma Maria? Por acaso essa Maria nunca existiu. Não é uma canção autobiográfica. É uma canção desenvolvida a partir de uma ideia. Também Maria é o nome mais comum, mais usado. Mas não é? Não. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com alguma Maria que eu tenha conhecido, não. Outro dos temas que já falamos, não é? Cavalos de corrida, assim uma pincelada de forma breve sobre essa música. Também falo nisso no livro, porque havia alturas em que eu via algumas pessoas que me interpelavam na rua, e até uma outra entrevista em que as pessoas pensavam que isto falava da droga dura, heroína, cavalo. Não. Isto fala da vida das grandes cidades, daquela vida, sei lá, quase que estúpida que nós somos obrigados a viver, quase não, estúpida, muitas vezes, que é a vida dos horários, é a vida do trânsito, é a vida dos acidentes na ponte 25 de Abril, que chegamos atrasados a todo lado, e que no regresso acontece-nos exatamente o mesmo. No fundo, nós nas grandes cidades não temos aqui a qualidade de vida de Montalegre, nós somos obrigados a correr atrás do prejuízo, não é? E muitas vezes somos peças numa grande máquina, que parece que há ali um controlador de marionetas, e que somos nós todos marionetas. É sobre isso, sobre essa vida demasiado veloz e demasiado insensível das grandes cidades. A última vez que conversamos, julgo que foi a última, apresentava o single Apetece-me Namorar Contigo em Lisboa. E esta música? Essa música sabe o que é que isso é? É um passeio mental pelos sítios bonitos de Lisboa. Imagine, a minha imaginação foi esta, ainda hoje tenho. Eu nasci no Alto de Almada, junto ao Cristo Rei, portanto via toda aquela baía que se chama o Mar da Palha, que vai desde a Baixa de Almada até ao Barreiro. E eu, quando saía de casa, ia para a escola, lembro perfeitamente, ou quando andava ali pelo quintal, de manhã, o sol fazia ali um espelho maravilhoso. E é a partir dessa imagem, imagina um casal que sai de barco, que atravessa o Tejo de Cacilheiro, chega ao antigo cais, que agora já não existe, ao pé do Cais das Colunas, já não é bem aí, que sai, e começa a atravessar Lisboa, a dançar, maravilhados, com aquela beleza que Lisboa tem, as suas colinas, os seus bairros, aquele lado arquitetónico muito feliz. Lisboa tem coisas muito felizes. É isso. Quase a terminar a nossa conversa, estamos em final de 2014 e apresentam-se, tal como referi no início da nossa conversa, com um CD ao vivo, 2 noites em dezembro. Não é 24 nem 25, pois não? Não. Foi dia 7 de dezembro no CCB e 18 de dezembro na Casa da Música no Porto. Portanto, é um CD que reúne o melhor. Do ZHF ao vivo. Ao vivo. E canções emblemáticas que foram escolhidas pelos fãs em votação no Facebook e que me ensinaram muitas coisas, nomeadamente que as pessoas gostam das canções, para além do facto de ser ou não serem comerciais, aspas, porque nós só sabemos que uma canção é comercial depois, quando a fazemos com carinho, não é quando fazemos
canções de manivela, não é? Chouriços como eu costumo dizer. E descobri que as pessoas gostavam de canções que estavam lá perdidas no meio dos discos. Nós gravámos. Eu toquei e gravei canções que há 30 anos não tocava. E estes 36 anos valeram a pena? Valeram. Senão não estávamos aqui a falar. Perspectivas para o futuro? Divulgar este trabalho, vamos tocar ao vivo. Estamos já a preencher o ano 2015. Curiosamente, o primeiro concerto que nós confirmámos para 2015 foi na Suíça. É um regresso do HF e depois começámos a confirmar concertos cá naturalmente. E estamos a ter pedidos, curiosamente, do resto do mundo, que era uma coisa que não... tem sido tímido, quer dizer, vamos à Suíça, vamos à Alemanha, vamos à França, vamos ao Canadá, fomos a Angola e às vezes a Espanha e as coisas ficam sempre por aí. E agora não, há pedidos de outros locais e isso está-me a dar um secreto prazer. Para terminar, uma mensagem à geração que cresceu, que nasceu, que se apaixonou, que cantou, que pulou, que chorou ao som das suas músicas. Eu vou buscar uma frase do meu querido amigo Raul Solnado, já desaparecido, e que muitas vezes uso quando fecho os espetáculos do HF. Faça um favor de ser feliz. É uma frase fantástica que o Raul Solnado repetia, com a sua bonomia, com a sua sagacidade. E por outro lado há uma coisa também desejo a todos, é que estamos perto do Natal, é uma festa da família em que nos juntamos e que sejam felizes, divirtam-se, alegrem-se, porque é muito bom estarmos vivos.